Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo nos alcance. Que Deus esteja conosco, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos traz alegria e nos traz à memória os milagres de Jesus. Hoje, o Senhor me trouxe à memória. Sabemos que o Senhor Jesus, ele fez muitos milagres no tempo em que passou conosco aqui na terra. Mas eu gostaria de falar só de duas passagens bíblicas. Uma que está em Marcos, no capítulo 5, e a outra que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5 também. Aí vejam bem, irmãos. Eu vou falar sobre a ocasião em que Jesus, ele foi chamado por Jairo. Jairo fez um pedido a Jesus. Marcos 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jairo era um dos chefes da sinagoga. E vendo Jesus, prostrou-se aos pés dele e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma aconteceu nesse caminho, quando Jesus ia à casa de Jairo para tratar da saúde daquela criança, que estava muito mal, estava à beira da morte. Mas aí, enquanto Jesus seguia, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali, naquela multidão, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, tentando recuperar a saúde dela, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele buscou aquela mulher de fé, aquele ser que tinha tanta fé, que achou que apenas tocando na veste dele seria curada. E pela certeza que ela tinha da grandeza de Deus, ela foi curada. Saiu o poder do Senhor Jesus. E aí ele buscou aquela pessoa naquela multidão. E veja bem, ele poderia ter dito até quem me tocou, não é? Mas ele disse quem tocou na minha veste, porque ela pensou se tocar na veste. Para você ter uma ideia que tudo aquilo que você diz com confiança no Senhor, Ele te ouve. Nos mínimos detalhes, Ele te ouve. Por isso que ele disse, quem tocou na minha roupa? Então, e Jesus procurando. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, porque ela percebeu na hora
que aconteceu no corpo dela, a cura, ela veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Aí ela disse que aquilo que ela pensou e por isso ela tocou e a enfermidade foi curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. E aí, irmãos, você imagina, enquanto Jesus parou para olhar quem tocou nele, foi falar com a mulher foi indagar, a mulher veio, fez a pergunta e tudo. Jairo, imagine a ansiedade de Jairo, sabendo que a filhinha dele estava morrendo. E que estava tão mal que o desespero era grande no coração de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Devem ter ido numa carreira grande. Porque, infelizmente, irmãos, palavras contrárias chegam diante de nós. E nos abalam muitas vezes. Mas na hora que você estiver abalado com uma palavra contrária, você pense na grandeza de Deus. Pense que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que aí aquela palavra contrária, ela vai se dissolver, como aconteceu aqui. A sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, aquelas palavras negativas que disseram que ali não tinha mais solução, disse ao chefe da sinagoga, disse para Jairo: não tenha medo, não tenha medo, apenas creia. Oh, meu Deus! Ele deu a receita de como alcançarmos os milagres do Senhor. Não tenha medo e apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? Por quê? O Senhor pergunta hoje a você: por que você está alvoroçado e chorando? Por quê? Por que você não para e não olha para o alto? Jesus está vivo, intercedendo a Deus por nós. A criança, aí Jesus diz: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos os incrédulos, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, o Senhor Jesus disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Homem, eu digo a você hoje. Jesus está dizendo para você: levante-se. Mulher, você que está sem forças, que cansou de lutar, que já não vê nenhuma possibilidade daquele milagre. O Senhor Jesus diz nesta manhã: levante-se. Levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar.
Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Viva, viva! Jesus, ele pode. Então, para alcançarmos os milagres do Senhor, devemos primeiramente obedecer à vontade do Pai, que está na palavra de Deus. Aqui tem os mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus são os mesmos. Os de ontem, hoje, amanhã e eternamente. Mesmo mandamento. Busque obedecer. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o seu próximo como você ama você mesmo. Obedecer à vontade do Pai. Obedecer. Segunda coisa, nós devemos ficar atentos à voz do Senhor e fazer como Ele ordena, mesmo que você ainda não esteja entendendo. Mesmo que você ainda não esteja entendendo, faça como Ele disse. Faça do jeito que Ele mandar. Depois você vai entender. Eu vou parar um pouco nessa parte para ler Lucas 5. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Lucas 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Eles vinham cansados, tinham passado a noite pescando. E agora eles estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Disse: afasta um pouco o barco aqui da praia, vai entrando mais um pouquinho aqui nas águas. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Vejam bem, Pedro, pescador, acostumado com a pesca, tinha passado a noite esperando peixes ali. Não tinha peixes. Ele disse: nada pescamos, mas pela tua palavra. Por isso que nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo que não estejamos entendendo nada. Aí eu não estou entendendo nada, mas o Senhor está me conduzindo para fazer isso. Faça! Obedeça! Lance a rede! Faça aquilo que o Senhor está colocando diante de você para você fazer. Não temas, apenas creia. Que foi o que ele disse a Jairo. E a filha de Jairo ressuscitou. Mas vejam bem, irmãos. Pedro aqui obedece. Pedro vai e diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. E tantos peixes. E vocês sabem que a rede é uma coisa que é resistente, mas estava a ponto de se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los.
E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Naquele momento ele entendeu que estava diante do Filho de Deus. E a primeira coisa, quando nós chegamos na presença dele, é percebermos que somos pecadores. Somos pecadores, porque a luz do Espírito Santo de Deus nos revela o que nós somos. Se tem alguma coisa ali, um fragmentozinho, um pretinho, uma sujeirinha aqui, aquela coisa escondidinha que a gente tem, uma trevazinha, que a gente nem está se lembrando dela. Quando chega diante do Senhor, ela é revelada para nós mesmos. Nós olhamos e dizemos, ainda está sujo aqui. Ainda tem trevas aqui. Eu ainda preciso limpar esta área da minha vida para ter uma vida plena com Deus e usufruir dos seus milagres. O Senhor faz milagres constantemente em nossas vidas. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. Jesus diz hoje para você, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Ele disse aqui, você vai pescar agora não peixes, mas pessoas. Pessoas que estão nas trevas, sofrendo dores terríveis que Satanás provoca, enfermidades cruéis, enfermidades da alma, a mente fica confusa. Satanás, ele confunde a mente do homem. E o Senhor está chamando você hoje para pescar estas pessoas que estão sofrendo. Este é o convite do Senhor para nós. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aí eles obedeceram também nisso. Eles deixaram, naquele caso ali, era o que eles tinham, os barcos, e foram seguindo Jesus. E olhe que Jesus, ele ali não tinha uma igreja com ar-condicionado, um templo belíssimo para acolhê-los e um salário bom para que eles estivessem ali seguros. Você não vai mais pescar peixes, mas você vai receber tantos R$ 1.000 por mês para você pescar pessoas. Não houve isso. Jesus não tinha nenhum bem material para oferecer para eles. Tinha a vida eterna, que é 1000 vezes, muito mais de 1000 vezes, é incomparavelmente vezes melhor e mais importante do que qualquer coisa, qualquer bem. E ali eles entenderam naquela situação e simplesmente deixaram tudo o que eles tinham e seguiram Jesus. Nós devemos seguir ao Senhor Jesus. E para seguir ao Senhor Jesus, se for preciso você deixar determinada coisa, determinada profissão, que hoje chamam profissão, por causa da distorção de valores, porque eu lembrei que eu tinha um professor de direito constitucional, que ele dizia que a prostituição era uma profissão que deveria ser legalizada. As profissionais do sexo. De tudo eu já ouvi na minha vida, meus irmãos.
até essa aberração de você pegar o seu corpo e fazer dele comércio. E ainda dizer que é uma profissão. Totalmente absurdo isso. Distorção total de valores. Distorção total de valores. E o pior, tem mulher que hoje pensa que se deixar a prostituição vai morrer de fome. Ah, mas eu não posso deixar aquilo ali porque é o meu meio de vida. Diz assim. Não sabe que Jesus pode multiplicar o pão dela naquilo que ela fizer, que seja uma coisa conforme a vontade do Pai. Jamais se pode pensar numa aberração dessa, de dizer que se venda o corpo porque é uma profissão. Então, se você deixar aquilo que você fazia, que te levava para a morte eterna, vamos dizer, a prostituição ou a venda de drogas, você estava traficando, e você acha, mas se eu parar, como é que eu vou me manter? Entregue a Deus que você vai ver que de ligeiro ele vai encontrar uma forma de você se manter. De fome, você não vai morrer se você seguir Jesus. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos que seguiram Jesus ali, nenhum passou fome. Com certeza. Não faltou não alimento. Não faltou não. Então aquilo que você fazia, ou até o tráfico de drogas, a prostituição, ou então você muito aparentemente para todas as pessoas você está fazendo tudo correto, mas de alguma forma você está furtando. Que o furto é quando você tira que a pessoa nem percebe. Depois é que a pessoa sente a falta. Abandone aquilo e siga o pescador de almas, de vidas, que você vai ter uma vida verdadeira, com um propósito, plena na presença dele. Reconheça que o Senhor tem poder para suprir toda e qualquer necessidade que você tenha. Mas abandone aquilo que você estava fazendo, que você sabe que é contrário à vontade do Pai. Não faça mais. E creia que Ele tem poder para fazer muito mais e te dar muito mais do que você possa imaginar. Ele tem para você. E no final da jornada aqui na Terra, você ainda vai ter uma vida eterna na glória com o Pai, lá no céu. Tem na palavra, irmãos. A palavra de Deus. É muito, para mim, a certeza que eu tenho do zelo de Deus me leva a segui-lo. Então eu quero que Deus me revele. Se eu estou fazendo alguma coisa que desagrade a Ele, que Ele abra os meus olhos espirituais e me faça ver onde eu tenho que melhorar, onde eu estou errada, o que eu estou fazendo que está me afastando do milagre, me afastando. O maior milagre é a presença do Senhor, irmãos. E não desistam dele. Não desista do seu milagre. Você pode ter até a necessidade de alguns milagres, de você passar no concurso, de você conseguir estabilidade profissional, de você ver aquela pessoa que você tanto ama, liberta de drogas e de qualquer mal e salva. Tem muitos milagres nesse caminho. Tem o milagre da saúde. A gente precisa desse milagre da saúde. Hoje mesmo eu quero pedir aos irmãos que chegue ali na vida da tia do meu esposo, que para mim ela é minha tia. Eu a amo muito. E ela ia se submeter à cirurgia, fez a cirurgia no rim, e porque houve complicações na cirurgia, ela está na UTI.
E eu vou pedir ao Senhor o milagre da cura para ela. Tem muitos milagres que nós precisamos. Muitos, irmãos. Agora, uma coisa eu falo para vocês. Que o maior milagre que nós devemos correr mesmo à procura dele, buscá-lo e jamais desistir, é da presença do Senhor, verdadeiramente a presença do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos, porque se nós tivermos tudo que precisamos, mas se não tivermos o Senhor, nós não temos nada, irmãos. Nada, 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 nada. Porque nada neste mundo tem mais importância do que a presença, do que a comunhão com Deus, do que a intimidade com Deus. Você imagine que coisa maravilhosa. Às vezes você tem ali aquele dia tão cansativo. Você trabalhou o dia inteiro, você fez muitas coisas. E palavras contrárias chegaram diante de você, que ali abalaram você e deixaram você muito triste. Você já pensou você poder entrar no seu quarto à noite e você se prostrar diante de Deus e dizer: Paizinho, eu estou muito cansada, eu estou muito cansado e eu não estou entendendo nada. E o que é isso que está acontecendo na minha vida? E você começar a conversar com ele. E de repente ele vem. E ele faz assim um sobrenatural, irmãos. Ele coloca uma palavra diante de você. Ontem mesmo foi um dia que foi muito difícil para mim. Algumas situações assim que fugi um pouco daquilo que eu esperava. E eu fiquei abalada. Abalada, irmãos, abalada mesmo, muito triste. De repente eu estava profundamente triste. E aí eu fui falar com meu paizinho. Oh, aleluia! E ele me fez olhar no WhatsApp uma mensagem que chegou para mim. De uma serva do Senhor, que há muito tempo eu não a vejo pessoalmente. Nós nos falamos raramente pelo WhatsApp. E tinha um áudio dela. Irmãos, quando eu comecei a ouvir, sabe o que é? Ela falou tudo que Deus sabia que eu precisava ouvir. Ela falou, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Que Deus retribua em bênçãos sobre a vida dela. Fátima. Que Deus retribua em bênçãos, sem medidas, sobre a sua vida e dos seus. Porque você foi muito usada pelo Senhor na noite de ontem. Olha, eu fiquei tão fortalecida. Eu fiquei tão fortalecida. E o Senhor, Ele me encheu de alegria. Parecia o Senhor falando. Porque era o Senhor falando, através de você. Eu louvo a Deus por isso. Então, irmãos, é assim. É desse jeito que o Senhor faz. E eu fiquei como quem sonha. Simplesmente ela confirmava aquilo que eu estava em dúvida. Ela me tirava da situação de dúvida, se era aquilo que Deus queria. E ela dizia: o Senhor é com você. É assim mesmo. Não ligue para nada, que nada tire você disso que você está fazendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Foi maravilhoso demais, irmãos. Por isso que é bom ouvir a voz do Pai. É bom ouvir a voz do Pai. Reconhecer que o Senhor tem poder e autoridade para fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Tem
coisa que foge tanto daquilo que a gente, na nossa limitação, que a gente espera de Deus, que aí a gente não chega nem a pensar, nem cogitar naquilo. Aí o Senhor diz, mas é isso que eu quero. É ali onde eu quero te usar. E aí, irmãos, o Senhor lança fora todo o medo. Aí eu vou ouvir aquilo que ele disse para Jairo. Não temas. E eles lá, olha, nem adianta incomodar o mestre. Sua filha está morta, ela já morreu. Não adianta. E aí, o que foi que Jesus falou para Jairo? Fez Jairo olhar para ele e disse: não temas, apenas creia. E assim ele está dizendo hoje para você, através desse microfonezinho aqui enferrujado. Mas é ele, viu? É ele quem está dizendo para você. Não temas, apenas creia. Nunca desista do seu milagre. Foi a última coisa que eu escrevi aqui. Nunca desista do seu milagre. O milagre maior, que é a presença de Deus, andar em comunhão com Ele, porque para mim, irmãos, eu não quero viver mais nenhum segundo sem o Senhor em minha vida. Eu não quero, irmãos, nenhum segundo da minha vida sem Ele. Que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, sejam derramadas sobre nós, para que nós não tenhamos mais nenhum segundo de nossa vida sem o Senhor, sem a intimidade com Ele. Intimidade. Andando com Ele, as demais coisas nos serão acrescentadas. Não se preocupe, porque antes de você saber, antes de você tomar conhecimento do que você precisa, o Senhor já sabe. Então, descanse nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, Deus de infinito amor, misericórdia e bondade, em tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro todas estas pessoas que estão agora assistindo este vídeo, todos os seres viventes da terra, todo o universo, os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, eu consagro a ti. E peço a tua bênção sobre nós. O mais importante e a maior bênção, a tua presença. Aquela que nos desperta do sono profundo da indiferença. Indiferença do Senhor e indiferença com o nosso próximo. Pai, nos ensina mais de ti e que possamos ser servos úteis na tua obra. Que quando venhamos, Pai, a receber de ti, devemos nos lembrar daquele que precisa e nos faça ir até aquela pessoa que precisa, para que aquela palavra ajudadora que fortalece não falte em nossa boca. Assim como o Senhor usou Fátima ontem para mim, Pai, para me renovar, porque me renovou. Faça com que nós, cada um de nós, eu e os meus irmãos, minhas irmãs, possamos, Pai, ser aquela palavra que chega no momento tão necessário. Que possamos abrir mão do nosso eu e ajudar o nosso próximo a saber dividir, a saber compartilhar a dor do nosso irmão. Como aqueles 4 homens que foram até um telhado, levando
aquele homem que estava acamado e abriram o telhado ali e colocaram aquele homem ali, porque aquele homem sozinho, ele não ia conseguir chegar até Jesus. E o Senhor Jesus fez um milagre e aquele homem foi curado, porque ali o Senhor usou aqueles 4 homens que ajudaram aquele homem que estava enfermo. Então, que sejamos, Pai, como aqueles 4 homens, que não se limitaram na impossibilidade, porque entre Jesus e eles que estavam levando aquele homem na maca, havia uma multidão entre Jesus e eles. E havia a impossibilidade do acesso através daquela multidão. Aí eles fizeram o quê? Se esforçaram, subiram na casa e fizeram o que deveriam fazer. Nos dê forças para que possamos nos esforçar para socorrer o outro. Que sejamos, Pai, obedientes a Ti, amando ao Senhor acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo, como nós temos amor a nós mesmos. Oh, meu Pai, eu Te adoro. E agora, Paizinho, eu Te consagro a tia do meu esposo. Ela está na UTI, Senhor. Fez a cirurgia e está na UTI. E a vida dela eu entrego nas Tuas mãos. Eu peço ao Senhor que chegue ali, naquela vida, que é tão valiosa para os seus filhos, para nós, para toda a sua parentela. Chegue ali, Jesus, naquela vida e faça o Teu milagre. Faça o Teu milagre de cura. Dai saúde a ela, Pai. Faça com que ela logo se recupere. Ela saia da UTI, vá para o apartamento e possa... E que haja uma recuperação milagrosa, que os próprios médicos digam, mas só um milagre. Aí que elas possam dizer, mas foi um milagre. Foi Jesus. Foi Jesus. Aquele que fez tantos milagres aqui na terra, naquele tempo, faz ainda hoje. E assim ela possa dar este testemunho, Senhor. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Faz o milagre. Agora eu te peço, Pai, visita todos os enfermos que estão em toda a terra. Todas as pessoas que estão contaminadas pelo vírus da pandemia. E todas as pessoas que estão enfermas por qualquer enfermidade. Consagro a Ti e peço a cura. E eu sei que o Senhor pode curá-las. O Senhor pode fazer até muito mais do que eu possa imaginar. Glória a Deus por isso. Senhor, e tudo isso que eu te peço é no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E já te agradeço, te glorifico e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Você já pensou como Deus é bom? Ele disse aqui em sua palavra hoje, não temas, apenas creia. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus faça morada em sua vida. Amém? Amém. Receba do Senhor. Amém.